Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós leremos o livro de Mateus, capítulo 12. Naquela época, Jesus estava andando com seus discípulos pelos campos de trigo. Era sábado. E seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas de trigo e comer o grão. Mas alguns fariseus os viram fazendo isso e protestaram. Os seus discípulos estão quebrando a lei no dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que o rei Davi fez quando ele e seus amigos estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes. Isto também era quebrar a lei. E vocês nunca leram na lei de Moisés como os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado e, no entanto, ficam sem culpa? Eu afirmo a vocês que aqui está alguém que é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o significado dessas palavras das Escrituras, desejo misericórdia, não seus sacrifícios, não teriam condenado aqueles que não têm culpa. Porque o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Então ele foi para a sinagoga. E notou ali um homem com uma das mãos defeituosas. Os fariseus perguntaram a Jesus: É permitido pela lei operar curas no sábado? E eles estavam esperando que ele dissesse sim, para que dessa forma pudessem acusá-lo. Sua resposta foi a seguinte: Se um de vocês tivesse uma ovelha e no sábado ela caísse num poço, trabalharia para salvá-la naquele dia? E quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Portanto, é certo fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda o braço. E quando ele fez isso, sua mão foi restaurada. Então os fariseus convocaram uma reunião para planejar a morte de Jesus. Mas Jesus sabia o que estavam planejando e deixou a sinagoga. Muita gente veio atrás dele e Jesus curou todos os doentes que haviam entre eles. Mas advertia os curados de que não saíssem contando quem os havia curado. Isto cumpriu a profecia de Isaías a respeito dele. Olhem para o meu servo, vejam o meu escolhido. Ele é o meu amado, em quem a minha alma se alegra. Eu vou pôr o meu espírito sobre ele, e ele julgará as nações. Ele não guerreia nem grita, ele não levanta a sua voz. Ele não esmaga o galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. A sua justiça vencerá no final. E o seu nome será a esperança de todos os povos. Então, um homem possesso de demônio, que era cego e não podia falar, foi trazido a Jesus, que o curou, de modo que o homem podia falar e enxergar. A multidão ficou admirada e exclamava: Será que este homem é o filho de Davi? Mas os fariseus ouviram acerca do milagre e disseram: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia seus pensamentos e respondeu: Um reino dividido acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. E se Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo e destruindo o seu próprio reino. E se, como vocês acusam, estou expulsando demônios por invocação dos poderes de Beelzebu, então que poder utilizam os outros quando expulsam demônios?
que eles julguem a acusação de vocês. Mas se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Uma pessoa não pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Todo aquele que não está comigo é contra mim, e quem não me ajuda a juntar, espalha. Por isso, eu afirmo a vocês, todo o pecado e até a blasfêmia podem ser perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo futuro. Uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore de boa qualidade dá bom fruto. A de má qualidade dá fruto ruim. Ó filhos de serpentes, como podem homens maus como vocês falar o que é certo e bom? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno e sua palavra revela isso. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas, vocês serão justificados ou condenados. Um dia, alguns mestres da lei, incluindo alguns fariseus, vieram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos ver um milagre que prove que o Senhor é realmente o Messias. Mas Jesus respondeu: Só uma nação perversa e infiel pediria mais alguma prova, e não receberá nenhuma a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará no fundo da terra por 3 dias e 3 noites. Os homens de Nínive se levantarão contra esta nação no juízo e na condenação. Pois, quando Jonas lhes pregou, todos se arrependeram e se voltaram dos seus maus caminhos para Deus. Agora, aqui está quem é maior do que Jonas, e vocês se recusam a crer nele. A rainha de Sabá se levantará contra esta nação no juízo e a condenará, pois ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora, aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, vai para lugares desertos durante algum tempo, procurando repouso. Sem achar, então diz: Vou voltar para aquela casa de onde saí. Assim, ele volta e encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então, o espírito imundo vai buscar outros 7 espíritos piores do que ele, e todos entram no homem e ficam morando nele. Dessa forma, ele fica numa situação pior do que antes. Assim, acontecerá a esta geração perversa. Como Jesus estava falando numa casa cheia de gente, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Ele observou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontou para os seus discípulos. Vejam, disse ele, estes são minha mãe e meus irmãos. E acrescentou: Todo aquele que obedece o Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe.
Mateus 12 começa com uma simples situação. Os discípulos colhem espigas no sábado, mas isso vira motivo de acusação. Os fariseus estavam mais preocupados com as regras do que com pessoas. E Jesus responde trazendo algo profundo. O sábado foi feito com um propósito, não para aprisionar, mas para apontar para Deus. Quando ele diz ser o Senhor do sábado, ele está afirmando algo poderoso. Ele não está preso a regras, ele é a autoridade sobre elas. Logo depois, ele cura um homem com a mão ressequida, também no sábado. E isso, em vez de gerar alegria, gera revolta. A partir daqui, a rejeição começa a se intensificar. Os fariseus passam de crítica para a intenção de destruir. E isso revela algo sério. Quando o coração está fechado, nem o bem é reconhecido como bem. Depois, vemos Jesus libertando um homem oprimido. Mas os religiosos dizem que ele faz isso pelo poder do mal. Aqui, chegamos a um ponto extremamente delicado. Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. Não é uma fala casual. Ele está mostrando que existe um nível de resistência tão profundo que a pessoa passa a rejeitar claramente a verdade. Não é ignorância, é rejeição consciente. Em seguida, Jesus traz uma comparação forte. A árvore é conhecida pelos frutos. Não adianta a aparência, discurso ou posição religiosa. O que revela a verdade é o que é produzido. Depois, ele confronta a geração que pede sinais. Eles queriam provas, mas não mudança. E Jesus deixa claro, o problema não era falta de evidência, era falta de disposição. E então ele traz um alerta espiritual muito sério sobre uma casa que fica vazia. Um espírito sai, mas depois volta com outros piores. Isso mostra que não basta se libertar, é preciso ser preenchido. Por fim, Jesus redefine quem é a verdadeira família, quem faz a vontade do meu Pai. Ou seja, no reino, conexão espiritual é mais profunda que laços naturais. E o que mais me chamou a atenção é que o maior obstáculo não era o pecado das pessoas, era a dureza dos corações religiosos. Os que se achavam certos foram os que mais resistiram. E agora deixo uma reflexão. Mateus 12 nos confronta com algo muito direto. Não adianta proximidade com coisas de Deus sem transformação real. Os fariseus conheciam a lei, viam os milagres, mas não reconheciam Jesus. Isso mostra que é possível estar perto e ainda assim não enxergar. Então hoje, pensa sobre isso. Você tem vivido uma fé baseada em aparência ou em transformação verdadeira? Porque no final, não é o que você diz que define, é o que sua vida revela. Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um passo de cada vez.